Boa noite, gente. O tema do meu seminário é a biorremediação para a recuperação de solos contaminados por derivados do petróleo. O artigo que eu me baseei é esse: estudo prospectivo sobre o uso da técnica de biorremediação para a recuperação de solos contaminados por derivados do petróleo. Esses aqui são os autores do artigo, eles são brasileiros, né? Os autores são da Universidade Federal do Vale do São Francisco, em Pernambuco, aqui no Brasil. A contaminação do solo e do subsolo, ela pode ocorrer através de várias maneiras. Pode ser por deposição, disposição, descarga, infiltração, acumulação e até injeção de produtos poluentes. Isso é um problema porque o solo é muito importante. O solo fornece nutrientes essenciais para as nossas florestas e lavouras. O solo filtra a água e ajuda a regular a temperatura do meio ambiente. E devido aos recentes casos de derramamento de óleo no solo, surge a preocupação de criar novas técnicas que diminuem essa contaminação, e a biorremediação é uma delas. A biorremediação consiste em degradar resíduos prejudiciais ao meio ambiente com a utilização de micro-organismos. Como vocês podem ver nessa figura, o número 1 é o micro-organismo e o 2 é o contaminante. O micro-organismo entra em contato com o contaminante, degrada esse contaminante e acaba liberando CO2 e água ao meio ambiente. Os autores utilizaram somente pesquisa de base para realizar o artigo. O artigo é uma revisão bibliográfica sobre o tema de biorremediação, né? A pesquisa foi dividida em duas fases: levantamento teórico e análise do material teórico. A biorremediação é o processo mais eficiente e menos oneroso para a despoluição de solos quando comparada a outros processos, como incineração, lavagem e aterro. Os fatores que mais interferem na biorremediação são o pH, temperatura, agitação, umidade, aeração e os nutrientes. A questão econômica é o que mais vai viabilizar o processo de biorremediação e o que mais vai incentivar as pesquisas futuras sobre o tema. O artigo cita vários tipos de biorremediação, né? Várias técnicas. Tem a atenuação natural, que é quando adiciona fertilizantes para estimular o processo de degradação das substâncias tóxicas. A biorremediação em bioreator. A bioventilação, que é quando se adiciona oxigênio para estimular o crescimento dos micro-organismos. A bioaumentação, que é quando os micro-organismos são inoculados ou alterados geneticamente. A bioestimulação, que é quando se adiciona nutrientes no solo para estimular ainda mais o crescimento dos micro-organismos e, consequentemente, a degradação dos resíduos contaminantes. Land Farm. Land Farm consiste na degradação biológica de resíduos em uma camada superior de solo, e essa camada é periodicamente arada e gradeada ao longo do tempo. Ela é areada e gradeada por tratores, como esse na figura. Ele vai passando por cima do solo e vai areando o solo. E tem o tradicional processo de compostagem, que é a degradação dos resíduos envolvido por uma camada de solo sujeito à bioestimulação. O artigo cita bastante a questão das patentes de biorremediação. E ele comenta que existem 6 famílias de patentes e todas estão registradas no Brasil, né? O Brasil é uma referência no mundo sobre patente e publicação de artigos sobre o tema, né? Aqui nesse gráfico é uma divisão dos domínios da tecnologia, né, das patentes. Tem sobre tecnologia ambiental, as máquinas utilizadas, métodos de gerenciamento, até as químicas dos materiais envolvidos no processo. Aqui tem um outro gráfico, que é uma outra divisão, né, das patentes, uma porcentagem sobre a recuperação do solo contaminado e uma grande porcentagem também é sobre os equipamentos utilizados no processo, carrinhos transportadores, sobre os suportes para os equipamentos, que também podem se usar em outros tipos de aplicações na agroindústria.
O artigo cita essa unidade industrial móvel, né, de biorremediação para o tratamento do solo e da água. Essa unidade industrial ela é composta por sistema injetável, sistema de mistura, reservatório de água, gerador e entre outros componentes, né? Essa unidade industrial ela pode ser usada para outras aplicações também, como injeção de fertilizantes no solo e além de injeção de produtos químicos que também podem ser usados para o tratamento de despoluição do solo e da água. Existe um estudo onde usa-se essa unidade industrial móvel no processo de compostagem, né? Porque ela vai injetando nutrientes no solo, né? Com isso vai aumentando a degradação dos resíduos tóxicos, né? Que seria a compostagem, incluindo o processo de bioestimulação, já explicado anteriormente. E o artigo conclui que a biorremediação é uma das técnicas mais pesquisadas em função do baixo custo e em relação às tecnologias já desenvolvidas para a despoluição do solo. Para o desenvolvimento de um sistema para descontaminação do solo, devem ser verificadas as invenções que estão protegidas por meio de patentes. Apesar das promissoras técnicas de biorremediação, há pouco desenvolvimento na área, já que foram encontradas apenas 6 famílias de patentes. Os fatores que mais influenciam o processo de biorremediação, como pH, temperatura, nutrientes e etc., eles devem ser criteriosamente analisados, porque como eles influenciam bastante, qualquer mudança nesses fatores pode acarretar em drásticas mudanças e implicações no processo de biorremediação. Então, esses fatores têm que ser muito bem analisados. E essas foram as referências que eu utilizei e muito obrigado.